Olá, muito bom dia, como é que vocês estão? E a família, tudo em paz? Então, meu nome é Márcia Silveira, diretamente aqui de Portugal. Saiu uma notícia no Expresso que pobres estão mais pobres em Portugal e crianças e jovens são as mais expostas. Gente, assim, na verdade, eu vou falar alguns pontos sobre isso. Primeiro, se eu for abrir o jornal todos os dias verão notícias ruins e boas, tá bem? E se eu for me focar nas notícias ruins, vai ser péssimo. Acho que a gente deve se informar das notícias ruins e não as valorizar, e sim tomar providência, focar nas soluções, tá bem? O fato é que eu vejo alguns YouTubes espalhando desinformação, colocando clickbaits, enfim, tirando fontes da sua cabeça para falar que o Brasil tá em guerra, que o povo está desesperado para vir para cá e não sei o que, não sei o que. Não é bem assim que funciona. Vamos aos fatos. O primeiro povo imigrante foram os portugueses, e que até hoje são imigrantes. Se não mudar, se não houver políticas públicas que mudem a situação, não é da imigração que eu estou falando, não muda a situação do país, com salários dignos, com arrendamentos dignos, controlados, com ambientes de trabalhos bons, parar com essa história de multifuncionalidade, que eu já disse, multifunções é um nome bonito que eles dão, mas na verdade é para tu cumprir várias funções, em vez de abrir vagas de emprego para outras pessoas. Parar de não ter representatividade nas empresas, ou seja, botar um português mais gordo, botar um português mais magro, botar um português que lhe falte algum dente para ele poder ter condições de ajeitar os dentes. Com certeza eu sei que essa pessoa quer ajeitar os dentes. Eu tenho certeza disso. Botar uma pessoa, parar de considerar as pessoas acima de 30, 40 anos como velhas, que estão na flor da pele, estão... Claro, não vou dizer que a explore carregando pesos e com ambientes ruins, ao qual recebem gritos, ao qual recebem abusos psicológicos, eu não estou falando nesse sentido. Eu estou falando que encontra empregos, que falta empregos até para os portugueses, e que os imigrantes, mais uma vez, eu não digo que é para toda a população, e não digo que são todos os imigrantes, mas assim, primeiro, CPLP não é um povo imigrante privilegiado, não. O fato é um fator histórico, entende? E o fato, por existir algo histórico, existe uma aproximação e uma facilidade de adaptação com o país. Segundo, se o próprio português está desempregado, está sofrendo, está tendo dificuldade em arranjar trabalho, imagina o que resta para o imigrante. Entendeu? Terceiro, quando a pessoa trouxer fatos aqui, por favor, não criem clickbaits, que isso vai até contra a plataforma do YouTube. Não criem dados ou números da cabeça, porque isso não é correto. Tá entendendo? Isso é mais uma vez maquiar a verdade ou tendenciar ela a uma bolha ao qual tu vive. E sim, realmente Lisboa e Porto vão ser os locais que mais vão encontrar imigrantes, vão ser os locais que mais vão encontrar também brasileiros. Por quê? É claro que os brasileiros, e é claro que os imigrantes indianos, africanos, enfim, vão procurar, até os próprios portugueses procuram isso, a melhoria de vida. E no caso, esses locais encontram mais trabalho, entendeu? Há a possibilidade de se encontrar mais trabalho do que em outros lugares. Tu acha que vai encontrar um trabalho numa vila? Pode ter sorte de encontrar, mas a concorrência é desleal, porque existe o quê? 1 ou 2 ou 3 empreendimentos? Ou alguma fábrica? E trabalho em fábrica não é fácil. Trabalho em fábrica, trabalho em restauração, esses subtrabalhos, sim, vou chamar de subtrabalho, tá? Parem de esconder o sol com a peneira. Se não fosse subtrabalhos, muitos portugueses paravam de emigrar e pegavam esses trabalhos, certo? Não é desmerecendo o trabalho. É que, quando a gente se fala em subtrabalho, é porque tu vai trabalhar com muito suor, com muita força, e vai acabar com tua saúde física e psicológica. Fora que, muitas vezes os horários, tirando das fábricas, que é um horário mais fixo, mas de restauração, por exemplo, são horários desumanos. De hotelaria são horários desumanos.
E por aí eu poderia vir com vários exemplos. Tanto que eu digo que, se você é classe média ou classe média alta, não venha para Portugal. Quer ganhar bem? Né? Tu precisa do salário, precisa do dinheiro de cá para ganhar? Vá para outro país da Europa. Tu tem sangue europeu. Procure tirar a cidadania de outro país. Ou se tirar a cidadania europeia, não é vergonha nenhuma isso. É teu direito. Tá entendendo? Assim como os portugueses imigram também. Por quê? O mal não está na imigração, contanto que haja controle. Eu sou a favor do controle, tá? E quando eu digo controle é que, quando você está se referindo a CPLP, ou seja, comunidades dos países de língua portuguesa, tu já está fazendo uma peneira. E não vem dizer que é injusto para outros países, que não é não. Primeiro, os europeus têm livre entrada aqui. Segundo, outros países não têm, certo? As similaridades que o português tem. Então é questão de ver o melhor para o país, tá bem? E para acabar, ou melhorar, ou diminuir a violência. Então CPLP tem que ser prioridade sim, tá? Com todo respeito às outras nacionalidades, que eu não tenho particularmente nada contra, mas eu tô falando por questão de reciprocidade, por questão de tratados, por questão de fator histórico, por questão de tantas coisas, sabe? É o que mais se aproxima do português, de Portugal. Outro fator. Não sai da tua bolha, entendeu? Às vezes eu vejo os brasileiros falando assim, o Brasil é assim assado, o Brasil tem guerra, o Brasil tem violência. Parece que o próprio brasileiro esquece que o Brasil é gigante, que há lugares bons e há lugares ruins. A única coisa que aconteceu por causa de uma questão, sei lá, houve um boom de modismo, não sei nem explicar essa questão. Acho que quem estuda a parte demográfica, a parte etimográfica, pode explicar melhor, né, do que eu, mas eles pararam de ir para Miami. Não é que pararam, diminuíram de ir para Miami, de ir para os Estados Unidos, e começaram a enxergar Portugal, porque na verdade os brasileiros nunca consumiram os itens ou produtos portugueses, entendeu? É o mais comum, que são os portugueses consumirem o Brasil. Nunca, se você perguntar a um brasileiro uma música portuguesa que ele gosta ou que ele conhece, provavelmente, se ele ainda não está morando cá, ele não vai saber falar. O que ele sabe, o que? De Camões, de alguns escritores que foram obrigados a estudar na escola. Mas, fora isso, não houve uma interação cultural. Mas também Portugal nunca se interessou também em criar parceria nesse sentido, né? Divulgar a cultura dele. Talvez porque seja pequeno, não sei. Ou talvez por falta de interesse, ou menosprezar o Brasil. Achar que o Brasil não era essa potência toda que é. Mas eu acho que, de verdade, como meu canal de opinião, vou dar aqui minha opinião, Portugal ganharia muito mais se criasse uma parceria real, se criasse, sabe, além dos tratados que já existem, fortalecesse esses tratados e se juntasse ao Brasil no sentido de não colonizar, não estou falando isso, estou falando no sentido de parceria mesmo, entendeu? De respeito. Porque cada vez mais o Brasil está evoluindo. Eu vou até trazer uma reportagem, e não perca no próximo vídeo, sobre a previsão do PIB para 2028, em que entre os 10 melhores, né, PIBs está o Brasil, não entra Portugal, tá bem? Então, assim, é lamentável não entrar Portugal, mas o fato é que o Brasil está numa boa posição e tende a crescer. E não tire o Brasil pela bolha que você vivia. Se você vivia em São Paulo e Rio, realmente eu entendo que você tinha um contato muito maior com favelas. Porque as favelas, com todo o respeito que há pessoas boas vivendo na favela, elas estão concentradas mais no Rio São Paulo. Geralmente termina aumentando um pouco mais a violência. E não é nem violência contra o povo, é mais a guerra entre eles. E guerra contra a polícia também. E se há outros países, outros estados, porque o país é tão grande que parece nem outros países, mas outros estados do Brasil, muda totalmente. Desde o fator da violência, até o fator da língua, da cultura, da gastronomia, das paisagens, do clima, de tudo. Uma vez uma portuguesa quis dizer, mas o Nordeste é muito, muito pobre. Cara, eu vou te dizer só duas coisas.
Porque ela disse que o Nordeste vive do turismo. Portugal vive do turismo, tá? Então cuidado quando abrir a boca, porque tu tá ofendendo Portugal. Segundo, não teria isso pela sua bolha. Você poderia estar cercado de pessoas pobres, mas há muita gente rica e há muito estrangeiro vivendo no Brasil. Imagina se o Brasil decide então expulsar todos os imigrantes que há no Brasil. Você ia gostar disso? Imagina se houvesse uma retaliação nesse sentido. E é engraçado, alguns brasileiros também falando: ah, eu vou a Lisboa e só encontro brasileiro. Porra, tu é mais um brasileiro que tá lá também. Que lógica isso tem na tua fala? O que te torna melhor ou pior? Porque tem papéis? Porque é nacional? Mesmo se essa fala viesse de um português nativo cá. Um colono, né? Uma pessoa nacional de cá. Não torna ninguém melhor do que ninguém. Mas imagina um cara que é brasileiro, que ora diz que tem visto, ora diz que tem nacionalidade, e ora diz que vou em Lisboa e só encontro brasileiros. Coisa que é mentira, porque eu vou em Lisboa também e encontro todos os tipos de nacionalidades, tá? E aí, mas claro, encontro muito brasileiro. Mas aí, o cara é brasileiro, tá dando tiro no pé, né? Não, parece que não funcionou o raciocínio, não tem lógica. E eu vou dizer um segredo a vocês. Eu vou ser sincera, não tenho fonte agora para te oferecer. Mas procure no Google, o Google tá aí para isso. Mas eu falo do que eu vejo. Eu tenho Bom, não gosto de falar da minha vida pessoal, mas um imóvel meu. A maioria dos meus vizinhos, os donos daqueles casarões enormes, lindos, reformados, são holandeses e italianos, suíços, alemães. O brasileiro está comprando e injetando muito dinheiro aqui. Eu já trouxe dados da segurança social aqui. São mais de 2 bilhões, quase 3 bilhões. Mas o fato é que muitas pessoas que compram imóveis aqui, que vêm só passar férias, e que durante as não férias arrendam esses imóveis a preços elevados, não são os brasileiros. Na verdade, o brasileiro encontra dificuldade em comprar e em arrendar imóveis, pelo simples fato de ser brasileiro, mesmo tendo dinheiro para pagar. Porque o Brasil é tão grande que há pessoas de todas as classes sociais. Não é só pobres, há pessoas que estão ascendendo através dos estudos, há pessoas que estão crescendo através dos empreendimentos e há pessoas ricas também. Tá bem? É isso, é só uma opinião, nada mais. Mas uma opinião que eu queria que vocês refletissem. Eu sou transparente como sempre, horas eu trago notícias boas, trago curiosidades, trago coisas que eu espero que vocês curtam, compartilhem. E principalmente deixem aquele comentário bem carinhoso que muda meu dia. Você é a pessoa mais importante nesse canal. E esse canal eu só voltei a gravar por causa de você. E para tentar ajudá-lo e para espalhar a informação. Não porque eu sou dona da verdade, mas porque os fatos não mentem. Os factos não mentem. Enfim, espero que entendam. Assistam o vídeo sempre até o final, por favor. E um grande beijo, amo vocês, até o próximo vídeo.